Graça e paz, irmãos e irmãs. Obrigado aí por permitir entrarmos na sua casa, com o IBG na sua casa. Antes de mais nada, justificar, né? A paisagem está diferente. Normalmente você vê o fundo escrito lá IBG, mas como estamos em obra lá na igreja, optei em gravar aqui no escritório mesmo. Mas o que importa é o estudo, né? E quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação no IBG. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe seus comentários, deixe também sugestões de estudos para que possamos aí cada vez mais enriquecer o nosso canal, a nossa página da IBG. Como sempre faço, antes de começarmos os estudos, quero orar com você, pedir a Deus direção, sabedoria e que não seja só mais um estudo, mas seja também algo que você colocará em prática no futuro. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse encontro do IBG na sua casa e que o Senhor possa abençoar essa querida que nos assiste e também nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido com a Tua Palavra. É assim que eu oro e é assim que te agradeço, em nome daquele que vive, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos estudando aí o tema disciplinas espirituais e hoje eu vou iniciar o estudo sobre a disciplina da simplicidade. Por que iniciar? É meio longo ele, ainda que o tema é simplicidade, mas ele é um tema complexo. Você vai perceber aí que é um tema que nos chama a várias mudanças na nossa vida e precisa ser também uma disciplina, pois aparentemente temos a noção de que simplicidade se aprende, ou se nasce, né? Melhor, se nasce com ela, na verdade ela se aprende. Ela não é inata, ela precisa ser desenvolvida na nossa vida. A simplicidade ela traz equilíbrio na nossa vida, ela traz alegria, ela traz liberdade, porque o contrário disso, né, querer ter uma vida de ostentação, uma vida de ficar mostrando algo para os outros, e isso traz escravidão, traz desequilíbrio emocional, desequilíbrio na família, traz desequilíbrio na própria sociedade. Basta olharmos o nosso mundo hoje, como ele é desigual, né? Algumas pessoas com tanto, e às vezes tem tanto, que nem tem necessidade de ter tanto, e outras pessoas que têm nada, ou quase nada, e que passam por muita necessidade. E eu não vou entrar em méritos aí, deméritos, não vou entrar em questões de que fez ou não fez para ter ou não ter, mas quando a gente olha pela visão bíblica, o que a gente percebe que são pessoas que querem ostentar para si próprias, esquecendo do outro. A gente vai ver isso nesse estudo, né, no decorrer desse estudo. A simplicidade, então, ela traz essa ideia de equilíbrio, essa ideia de alegria, tira de nós muitas vezes ansiedade, temores, né? O Eclesiastes vai dizer que Deus fez o homem reto e esse procura complicações por sua própria conta, né? Eclesiastes 7:29. Ele fez a gente simples, né? Como eu disse, ela não é inata, mas Deus nos fez simples. A simplicidade ela precisa ser aprendida, ou poderia até dizer, ela precisa ser buscada dentro de nós, naquilo que Deus colocou. É que nós esquecemos, nós deixamos lá. Tem uma história bem interessante de um homem que ele vivia numa vida de luxo, boas casas, bons carros, e ele estava procurando dentro de si essa simplicidade. Então ele fez uma viagem. Ele decidiu no coração dele que ele iria fazer uma viagem só com uma mochila, com poucas coisas, e ir atrás dessa simplicidade. E na sua viagem ele encontrou, num determinado lugar, subindo uma montanha, uma caverna. E nessa caverna tinha uma porta, a porta que foi construída ali de madeira. Ele achou aquilo muito interessante, chamou a atenção dele, e ele resolveu bater naquela porta. E o Senhor veio atendê-lo
convidou para ir entrar na casa dele, e ele viu que na casa só tinha uma casa feita dentro da caverna. Naquela casa só tinha uma mesa, um pequeno armário com alguns mantimentos e 2 cadeiras. E aquele senhor sozinho naquela caverna. E aquele homem perguntou para ele quanto tempo que ele morava ali. Ele disse: eu moro aqui há mais ou menos 20 anos. E ele disse: como que o senhor vive? Como que o senhor sobrevive a isso? Ele deu um sorriso, olhou para aquele homem que buscava a simplicidade, e ele disse: olha, eu vejo sempre as pessoas lá embaixo, naquela cidade enorme, afadigadas, cansadas, sobrecarregadas, buscando viver e não conseguem. E eu vivo aqui nessa simplicidade, buscando sempre me entender e buscando a presença de Deus. E eu descobri que o que eu bastava para sobreviver era justamente isso: uma mesa, 2 cadeiras e alguns alimentos. E o homem falou assim: olha, e como que eu faço para ter essa simplicidade? Ele disse: olha, você já tem muito, essa mochila já é o suficiente. E ele, ainda curioso, perguntou: por que essas 2 cadeiras se o senhor vive aqui sozinho? E ele disse que sempre recebia pessoas como aquele homem, em busca do que seria uma vida simples e do encontro do eu. E ele sempre convidava a sentar-se ali. Então eles passaram horas conversando, e ele disse, finalizando para aquele forasteiro que procurava a simplicidade, disse: olha, a simplicidade está dentro de você. Você não vai encontrar lá fora, porque você que precisa desenvolver isso na sua vida. A vida simples, ela precisa começar dentro de nós, porque simplicidade não é status econômico, simplicidade não é ter ou não ter, simplicidade não é a forma com que eu me visto, nem com a forma como eu falo. A simplicidade é o jeito com que eu levo a minha vida, é o jeito com que eu conduzo a minha vida dentro de mim, e isso vai refletir fora de mim. A gente encontra essa simplicidade justamente com o próprio Jesus. Ele foi uma pessoa simples. O apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer que, mesmo sendo Deus, não desejou, não quis se mostrar, não quis ostentar, usando uma palavra mais atual, ser igual a Deus. Mas ele era Deus. Ele não reivindicou nada para ele, mas ele veio para servir o outro. Quando a gente começa a buscar essa realidade da simplicidade, esse aprofundamento, não querendo ficar demonstrando um estilo de vida na parte exterior, a gente consegue ter esse equilíbrio na nossa vida, porque tem uma dificuldade que, se você vive dentro de você, no seu interior, algo que ostenta, mas por fora quer ficar mostrando que é simples, na verdade você é um legalista. Se não tiver o equilíbrio naquilo que está dentro com aquilo que está fora, você simplesmente é um mentiroso. Simplesmente você tenta mostrar algo que você não é. O apóstolo Paulo, ele precisou aprender a ter vida simples, porque o apóstolo Paulo era um homem muito culto. Ele era um homem que frequentava diversos ambientes da sua época, ambientes inclusive importantes. O apóstolo Paulo debatia com grandes filósofos do seu tempo. Ele falava várias línguas, como o grego, o aramaico, o latim, o aramaico, o hebraico, e tinha um vocabulário muito rico. Alguns, até mesmo o apóstolo Pedro, vai dizer que o que Paulo falava era muito difícil de se entender, porque ele era um homem de muita cultura, e um homem que muitas vezes era difícil de se conviver com ele, por causa do seu jeito de ser, do jeito que ele foi criado em ser. Mas ele precisou aprender a ser essa vida simples. Tanto que, quando você chega em Filipenses capítulo 4, e o verso 13 é um verso que a gente conhece de cor: tudo posso naquele que me fortalece. Mas um pouco antes ele vai dizer: olha, eu aprendi a ter, aprendi a não ter, aprendi a estar bem vestido, aprendi a estar nu, mas eu aprendi.
E ele vai dizer que aprendeu porque ele aprendeu a estar contente com aquilo que tem. Mas foi um processo de vida. O próprio apóstolo Paulo precisou aprender a ser simples. Ele teve uma vida aí de 180 graus de mudança. Ele saiu de um polo para o outro. E como que isso aconteceu? Foi quando ele teve um encontro com Cristo. Quando dentro dele Jesus transformou o seu interior e ensinou e mostrou que agora ele seria como ele, um discípulo de Jesus. E por isso ele vai dizer: olhe para mim, pois sou imitador de Cristo, então você pode me imitar também. Pois ele imitava o próprio Jesus Cristo. Provérbios 8, verso 5 diz que: ó simples, aprendei a prudência, ó loucos, entendei a sabedoria. A simplicidade é algo que a gente precisa buscar como disciplina constantemente. Torno a dizer, não é abrir mão de bons salários, de roupas. Isso não tem nada a ver com a simplicidade. Você pode ter ótimos salários, bons carros, uma excelente casa e continuar sendo simples. Certa vez eu ouvi um pensamento muito interessante de um pregador que ele disse que conhece pessoas que moram em verdadeiros palácios e são pessoas simples nas suas atitudes, mas existem pessoas que vivem em casebres, casas pequenas, pobres, que ostentam na forma exterior de viver uma riqueza que não tem, um jeito de viver cheio de ostentação e nenhuma simplicidade, e também vice-versa. Então não é a forma com que você está na sociedade, mas é a forma que você está dentro de você mesmo. Simplicidade é essa disciplina que precisa ser desenvolvida em nós, é uma disciplina que precisa ser desenvolvida em Cristo, na nossa qualidade de cristãos, porque nós vivemos uma sociedade que exige muito. Todo segmento da nossa sociedade cobra demais, cobra qualidade, cobra velocidade, lucro, e é muita carga emocional sobre nós que a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa se cuidar para não sermos frios, indiferentes com as pessoas. Isso é parte da simplicidade, de olhar para o outro, né? Tomar cuidado para não se achar melhor do que o outro, ou ficar exigindo do outro, porque somos muito exigidos. Existem pessoas que estão trabalhando em lugares de muita pressão, muita cobrança, lugares desleais na sua forma de exigir, e a gente começa aí a conviver com síndromes de perseguição, instabilidade, porque a falta dessa simplicidade na nossa vida causa isso. E essa é uma tendência, né? A gente vive num tempo muito complicado, de muita correria, de muita cobrança. E se a gente não parar um pouco e tentar se acalmar, a gente vai ver uma outra disciplina chamada disciplina da solitude, que vai dar algumas dicas para nós lá na frente. Porque se a gente não parar um pouco e buscar essa vida simples dentro de nós, ir fazer uma caminhada, olhar para a natureza, abrir a janela e contemplar um pouquinho do céu. Às vezes a gente não tem tempo nem para isso. Isso é uma vida de simplicidade, isso é buscar a simplicidade. Uma vida de simplicidade não significa que eu vou abandonar metas, que eu vou romper com projetos, né? Eu citei o exemplo do homem que morava na caverna, mas não quer dizer que a gente vai ser assim. Isso é só um exemplo para que a gente busque dentro de nós, de repente, essa simplicidade da caverna, de ter poucas coisas. Ter poucas coisas no sentido de não ter um desejo de ter, mas de não fazer isso algo que vai me destruir no futuro. A disciplina da simplicidade, ela fortalece o grupo, ela fortalece a igreja, ela fortalece a sociedade, porque quando eu começo a pensar assim, e eu começo a ter essa liberdade de escolha, eu consigo abençoar a vida de outras pessoas. A gente para de ter extravagância pomposa na nossa forma de viver. Aí até sobra um pouco mais de dinheiro. E a gente pode até abençoar a vida de outras pessoas que passam necessidades.
E às vezes a gente começa a olhar para nós mesmos achando, será que eu posso ajudar o outro? Será que eu tenho condições? Mas existem pessoas que têm muito menos do que a gente. Eu lembro de uma vez e termino com essa história, a gente continua no próximo encontro, que a gente trocou o nosso sofá e a madeira, assim, a parte interna estava muito boa, mas a gente queria um sofá um pouco maior e a gente doou. A gente ia dar e apareceu uma pessoa, ele estava rasgado por fora. E a gente até pensou, mas quem que vai querer isso, né? E uma pessoa que veio buscar e olhou, nossa, esse sofá está muito bom. E aí a gente, falando sobre simplicidade, a gente fica até com vergonha, né? Porque a gente queria um maior, por causa até mesmo das pessoas que a gente recebe em casa, para a gente também poder usar. Mas aquilo que a gente achou que não servia mais para outra pessoa se tornou algo extraordinário. E a gente precisa ter esse olhar da simplicidade, de saber que eu posso abençoar a vida de outros, que existem pessoas que muitas vezes não conseguem estar aonde eu estou, mas eu posso abençoar. Eu posso abençoar com uma palavra, eu posso abençoar até mesmo com o financeiro, com um convite para ir na minha casa. Uma vida de simplicidade, encerro falando isso, não é uma questão de status, mas é eu me procurar, eu buscar dentro de mim aquilo que Deus já colocou, mas eu preciso aprender. No próximo encontro a gente vai falar sobre a questão da simplicidade e a Bíblia. Eu te espero até lá, que Deus possa abençoar a sua vida e coloque aí seus comentários, mande para os seus amigos, parentes, outros irmãos talvez de outras igrejas, e que você possa ter aí, em nome de Jesus, uma excelente vida. Deus te abençoe.